Rick Sanchez é o ser mais inteligente do multiverso. Ele pode manipular o tempo, escapar da morte, criar universos inteiros com um clique. Nada está fora do alcance dele, exceto uma coisa: paz. Mesmo cercado por infinitas possibilidades, Rick vive em estado de colapso emocional. Ele não está em guerra, nem em luto, nem em crise financeira. A vida, tecnicamente, está funcionando, mas o vazio continua lá. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Por que alguém que tem tudo ainda se sente assim? Mais do que isso, por que nós também nos sentimos assim, mesmo quando nada parece fora do lugar? Por que essa dor silenciosa aparece justamente nos momentos em que tudo deveria estar bem? E se essa dor não for um defeito, mas um sinal? O que Rick Sanchez pode nos ensinar sobre a forma como vivemos? Antes de responder, a gente precisa voltar para esse vazio. O que é ele? De onde ele vem? E por que ele insiste em ficar? Rick Sanchez tem tudo: inteligência incomparável, liberdade total, recursos infinitos. Ele viaja entre dimensões, manipula o tempo e escapa da morte. Nada o limita, exceto a própria consciência. Mesmo com o universo aos seus pés, Rick vive anestesiado, entediado, exausto, como se existir fosse para ele um fardo mais pesado do que qualquer ameaça externa. Esse paradoxo desconstrói uma crença silenciosa que muitos carregam, a de que, se tudo estiver certo por fora, a paz virá por dentro. Rick prova o contrário. A vida dele funciona. Os problemas são resolvidos, mas o vazio continua, camuflado no sarcasmo, na apatia, na autodestruição. Não é uma dor de quem perdeu algo, é uma dor que nasce do nada, aparentemente, e, justamente por isso, se torna ainda mais difícil de nomear. Rick não sofre com lágrimas, ele sofre com ironia. Quando a dor não tem linguagem, ela se esconde. E quando não há um motivo claro, a mente procura defeito. Em vez de perguntar, o que está acontecendo? A pergunta se torna, o que há de errado comigo? Rick nunca diz isso, mas age como alguém que já parou de procurar respostas. E o ponto central, Rick não vive no caos, ele vive no excesso. Excesso de estímulos, de liberdade, de consciência. Quando tudo é possível, nada tem peso. O extraordinário vira rotina. E quanto mais ele corre atrás de distrações, novas realidades, novas aventuras, novas fugas, mais o vazio retorna, agora disfarçado de exaustão. O problema não é a falta de movimento, é a falta de sentido. Rick importa porque ele é uma caricatura de algo real. Nós não viajamos por multiversos, mas também estamos cercados de metas, estímulos e conquistas. A vida parece em ordem, e mesmo assim algo não encaixa. Rick revela que esse desconforto não depende da tragédia. Ele surge quando a vida continua, mas perde a narrativa. Quando a existência segue, mas sem direção. Essa é a pergunta que ele deixa no ar. Se até quem tem tudo sente vazio, será que o problema está no que falta ou na forma como existimos? Se Rick sente esse vazio mesmo tendo acesso a tudo, o problema dificilmente é individual. Talvez o que ele carrega não seja uma falha pessoal, mas uma consequência inevitável de estar consciente. Porque existir em si tem um custo, e quanto mais alguém percebe, maior esse custo se torna. Rick não sofre porque é fraco. Ele sofre porque enxerga demais. Ele vê a arbitrariedade do universo, a fragilidade das relações, a repetição dos desejos, a mentira por trás das promessas de satisfação. E, diferente da maioria das pessoas, ele não consegue sustentar as ilusões que tornam tudo isso suportável. A consciência dele não deixa espaço para o auto-engano confortável. Esse é um ponto central. O sofrimento não aparece apenas quando algo está errado. Ele aparece quando entendemos demais como tudo funciona. Quando percebemos que muitas dessas conquistas que nos movem, status, consumo, conquistas, não entregam o sentido que prometem.
Rick não está em crise porque perdeu algo. Ele está em crise porque percebeu que nada garante significado. E isso não é exclusivo da ficção. Na vida adulta, para muita gente, tudo segue o roteiro esperado. Trabalho, rotina, obrigações, pequenas recompensas. A estrutura externa está de pé, mas internamente algo começa a falhar. Não por falta de conquistas, mas por falta de conexão com elas. O vazio cresce, não quando a vida desmorona, mas quando ela se estabiliza, e revela que a estabilidade não basta. O desejo humano funciona assim. Ele nunca se satisfaz por muito tempo. Cada objetivo alcançado vira ponto de partida para outro. Cada resposta abre novas perguntas. O que parecia ser o fim do desconforto se revela apenas uma pausa. Rick vive no limite desse ciclo. Ele pode satisfazer qualquer desejo imediatamente. E justamente por isso, nenhum deles consegue sustentar sentido. Talvez o erro esteja na expectativa de que essa dor poderia ser evitada. De que se fizermos tudo certo, ela não aparecerá. Mas e se essa dor não for um acidente do caminho? E se ela for parte da experiência de estar consciente em um mundo sem respostas prontas? Rick não encontra alívio porque ele tenta eliminar o vazio, não escutá-lo. Ele o anestesia, o ironiza, o afoga em estímulos. Mas quanto mais foge, mais ele retorna. Não como tristeza explícita, mas como cansaço existencial, como a sensação de que nada é suficiente porque nada permanece. E talvez essa seja a virada mais desconfortável da história. O vazio não é um inimigo a ser derrotado, é um sinal de percepção. Não algo que indica que a vida falhou, mas que as ilusões falharam primeiro. Rick não tem respostas, mas carrega a pergunta. E, em um mundo que tenta silenciar qualquer desconforto, talvez isso seja mais honestidade do que parece. Se há uma explicação filosófica para a dor de Rick, também há uma explicação biológica. A neurociência mostra que o cérebro humano não lida bem com o vácuo. Ele aguenta dor, angústia, frustração, mas não suporta a ausência de direção. E é isso que transforma o vazio em algo tão corrosivo. Rick vive no extremo de um fenômeno chamado adaptação hedônica. O cérebro se acostuma rápido demais com qualquer recompensa. O que antes parecia extraordinário, logo se torna normal. O que era conquista, vira rotina. O que encantava, agora cansa. E quando tudo é possível, nada tem peso. Nada permanece o suficiente para criar significado. Na vida real, isso não é diferente. Vivemos na era do estímulo constante, dopamina fácil, notificações, gratificação instantânea, mas quanto mais estímulo, menos presença. E quanto mais prazer imediato, menos sentido profundo. As experiências se acumulam, mas não deixam rastro. O resultado é o mesmo: excesso por fora, esvaziamento por dentro. Rick não está entediado por falta de eventos. Está entediado porque nenhum evento consegue mais atravessá-lo. E é aqui que surge o confronto mais duro. A dor não aparece quando tudo está quebrado. Ela aparece quando percebemos que, mesmo com tudo funcionando, algo essencial ainda falta. Desde cedo aprendemos que, se cumprimos o plano, estudar, trabalhar, conquistar, cuidar, a paz virá como consequência. Mas essa promessa falha. Rick mostra isso com brutalidade. Ele tem tudo, literalmente tudo. E isso não salva. Porque o que falta não é sucesso, é sentido. E quando percebemos que o mundo não vem com um manual, que nenhuma conquista garante pertencimento, que cada escolha também é uma perda, o vazio deixa de ser exceção, vira regra. Talvez por isso o Rick destrua, talvez por isso ele beba. Não por desprezo à vida, mas por lucidez excessiva. Porque quanto mais alguém enxerga, menos consegue se apegar às ilusões que sustentam o conforto. A dor, nesse caso, não é falha. É consequência de um colapso da narrativa. Não há erro no sistema. Há excesso de percepção.
E a maior ironia é essa. Quanto mais tentamos silenciar o vazio, mais ele grita. Rick não é o único. Outros personagens da cultura pop também carregam esse mesmo vazio silencioso. Um vazio que não nasce da tragédia, mas da percepção. BoJack Horseman tem fama, dinheiro e reconhecimento, mas vive afogado em autodesprezo. O protagonista de O Clube da Luta tem emprego, rotina, apartamento e implode por dentro. Em Coringa, o colapso não vem da dor em si, mas do silêncio ao redor dela. Essas histórias não romantizam o sofrimento, elas o denunciam. Elas mostram o que acontece quando a pergunta "por que me sinto assim?" não encontra espaço. Quando o mundo exige performance, mas não escuta o que está por trás dela. Rick, BoJack, Coringa, todos gritam o que muita gente sussurra. O vazio não é fraqueza, é sintoma de um mundo que desaprendeu a ouvir. E no fim, Rick continua lá, sozinho com uma garrafa na mão, olhando para o nada. Nada foi resolvido. O multiverso segue intacto. A dor não sumiu, mas talvez isso não seja fracasso. Talvez seja só o começo de outra coisa. Porque o problema nunca foi sentir demais. O problema foi tentar calar o que precisava ser escutado. A dor que aparece sem motivo não é defeito. É parte de nós que recusa viver no automático. Ela não exige cura imediata. Ela exige atenção. E talvez esse desconforto que incomoda não seja um fim, mas um convite. Um chamado para parar de fingir, para construir aos poucos um sentido que não vem pronto. Mesmo sem todas as respostas. Sobretudo por isso.